Boa tarde agora, Moreira Lopes, boa tarde aos ouvintes do Sintonia da Tarde. Exatamente, falamos ao vivo aqui da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuaçu, com mais uma edição do Ronda 710, novamente tendo a satisfação em receber a delegada especializada de atendimento à mulher, a doutora Adline Ribeiro. Doutora Adline, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no Ronda, já frequente aqui no nosso quadro. Né? Verdade, Danilo, uma boa tarde para você e uma boa tarde para você, Moreira, e para todos e todas que estão aí nos assistindo e nos ouvindo. Hoje a gente vai tratar de um tema muito sensível, pertinente também à sociedade, doutora, que é a violência contra a pessoa idosa. Está, cada dia crescendo cada vez mais em nosso país a população idosa no Brasil e assim como maus tratos também contra esse público. Muitos deles são cometidos pelos próprios familiares? Danilo, infelizmente, como você disse, os idosos estão crescendo a cada dia, né? Antigamente a gente via pessoas aí com 60 anos já bem envelhecidos e tal, e hoje em dia esse número aumentou aí 80, 90 anos, pessoas muito sadias, muito ativas com essa idade. Mas também, em contrapartida, aumentou também o número de violência contra o idoso, principalmente cometido dentro das casas. Infelizmente, Danilo, há uma estatística que diz que mais de 60% da violência acontece no interior dos lares, ou seja, aquela pessoa que estaria ali para guardar, para cuidar daquele idoso, ela comete esse tipo de violência. Lembrando, Danilo, que muitos idosos não denunciam praticamente quase nenhum por medo e também por quererem proteger a família. Fica aquela situação daquela dependência, não só financeira, mas também psicológica, social ali. E é bom a gente dizer nesse momento, Danilo, que o Estatuto do Idoso, ele diz que idoso é aquela pessoa com mais de 60 anos. Mas alguns direitos são assegurados apenas aos idosos que têm mais de 65 anos. E também temos aquela prioridade especial, que é para aquele idoso com mais de 80 anos. A gente pode perceber que alguns estabelecimentos que a gente entra aí, principalmente bancários, a gente vê que tem a fila do idoso, que é aquele com mais de 60 anos, mas também temos a fila da prioridade especial, que é aqueles com mais de 80 anos. Mas salvaguardando a sua pergunta principal, que, infelizmente, a maioria dos maus-tratos praticados contra o idoso acontece dentro dos lares, sendo que a família, não só o Estado e a sociedade, mas também a família, segundo a Constituição Federal, é aquela que tem que zelar pela integridade e os direitos do idoso. Correto, doutora. A questão da violência contra a pessoa idosa está se tornando mais explícita ainda nos dias atuais. A pandemia, o confinamento, o aumento também do desemprego e o próprio alcoolismo atingiu os grupos mais vulneráveis, como os idosos, a respeito da violência? Isso, Danilo. Foi feita uma pesquisa e percebe-se que de março a junho de 2020 houve um aumento em 59% do mesmo período do ano anterior, ou seja, entre março e junho de 2019, quando não havia pandemia. Isso quer dizer que realmente aquele confinamento, não só dos idosos que praticamente não saíam de casa, mas também das pessoas com quem ele convive que não poderiam sair para trabalhar, também houve esse confinamento que aumentou realmente drasticamente nesse número de 59%. Salvo engano, foram 16 mil denúncias em 2019 e quase 26 mil denúncias em 2020. É um número muito alto, né, doutora? E quais as formas de violência mais encontradas com o segmento idoso? Isso, Danilo. Existem vários tipos de violência contra o idoso, né? Temos a violência aí, a física, que é aquela que a pessoa se utiliza daquele meio de coerção para fazer com que o idoso faça ou não faça alguma coisa, se utilizando de violência mesmo, um empurrão, um soco, enfim, aquele crime de lesão corporal também. Existe aí a violência psicológica, que é aquele em que a pessoa ela subestima, ela diminui a autoestima ali do idoso, inclusive utilizando de frases tipo, nossa, você é um peso para a nossa família. Então, isso também é considerado uma violência psicológica. Nós temos aí a violência institucional, que é aquela em que as instituições, não só públicas, mas como as privadas, também têm que fornecer algum tipo de direito, assegurar os direitos do idoso e não fazem, como, por exemplo, a má prestação do serviço, a falta de entrega de medicação. Então, esse é o tipo de violência institucional. Temos a violência patrimonial também, que é aquela em que aquela pessoa que está ali para zelar pelo dinheiro, então, ela retém o cartão de idoso, ele fica sem domínio nenhum e, às vezes, é um idoso que está com sua plena consciência, que pode fazer aquilo por ele mesmo. Então, esses são alguns tipos de violência praticado contra o idoso. Em relação às violências, doutora, quais as formas de enfrentamento desses diversos mecanismos de violência que atingem o cidadão idoso?
Então, na verdade, Danila, a gente percebe que tem que ter muita atuação aí dos órgãos públicos, políticas públicas, para que, por exemplo, deem um local sadio nas ruas, nas praças, para o idoso frequentar. Isso é importante para a mente dele. Na verdade, orientar as famílias de como lidar com aqueles problemas e oferecer ali essas políticas públicas, porque tem muitas famílias que não têm condição, Danilo. Então, realmente depende do poder público para cuidar melhor daquele idoso. Então, esses são os incentivos que devem ter para melhorar a situação dele. E, doutora, a Polícia Civil de Manhuaçu, ela tem trabalhado com o registro de violência contra a pessoa idosa? Sim, Danila, aqui em Manhuaçu nós trabalhamos com os registros, temos alguns, sim. Inclusive, há alguns anos atrás, a gente chegou até a prender uma pessoa por uma violência sexual que aconteceu aqui. Uma idosa totalmente acamada foi estuprada por uma pessoa, desculpa. E não só a Polícia Civil, mas a Polícia Militar também recebe esse tipo de denúncia, o CREAS, o CRAS e também o Disque 100, que é aquele telefone, né, que a gente já conversou semana passada sobre ele, que recebe esse tipo de denúncia também. A população pode estar colaborando também com os trabalhos da Polícia Civil, da Polícia Militar, através de denúncias. Isso, Danila, a denúncia é muito importante, porque assim como a gente fala sempre aqui da nossa violência contra a mulher, né, a violência contra o idoso, ela também acontece muito na clandestinidade, dentro de casa, longe do alcance de testemunhas. Então, isso faz com que a gente realmente precise desse tipo de denúncia, que, inclusive, coincidentemente ou não, hoje eu recebi uma nesse sentido, que um vizinho escuta muita coisa e tal, da forma como o parente cuida dos pais. Então, assim, é dessa forma que a gente consegue aí atuar e proteger e assegurar os direitos desse idoso. A Polícia Civil também tem uma cartilha no site da entidade, na Polícia Civil de Minas Gerais. Se as pessoas quiserem obter mais informações, como está denunciando e identificando o tipo de agressões, pode também acessar essa cartilha, doutor? Isso, Danilo, pode acessar, porque, sempre voltando ao exemplo da mulher, tem muitos tipos de violência que as pessoas desconhecem como sendo violência e naturalizam aquilo como sendo algo normal. E essa cartilha vai auxiliar, sim, a pessoa que está um pouco na dúvida se está sofrendo um tipo de violência ou não, a denunciar. Mais uma vez, doutora Adeline, obrigado pela participação. É sempre um prazer receber a senhora aqui no Ronda 710. Também a gente agradece a sua receptividade, à nossa equipe aqui, toda vez que a gente vem fazer o Ronda aqui. Não, tranquilo, Danilo. É um prazer, sempre falo isso com vocês e até a próxima. Com certeza, doutora. É isso aí, Moreira. A gente volta na próxima segunda-feira com mais uma edição do Ronda 710, aqui direto da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuaçu.